Vamos lá então, vamos começar a fazer um resumão aqui de mais ou menos o que a gente viu até agora, tá? Vamos começar pelo verbo to be, né? Lembrando que, por que o verbo to be junto com o can é muito importante? Porque são os dois únicos verbos do inglês que eu posso fazer ele virar uma pergunta invertendo com a pessoa. Vamos lembrar o seguinte, que to be significa ser ou estar. Lembra que o verbo é o be, o to na frente é para deixar ele no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É os que terminam em AR, ER ou IR, né? Por isso que é ser ou estar. Se eu tiro o to da frente, ele fica é ou está. Isso no presente, né? Bom, a forma se eu pegar o to be, passar ele para o presente, conjugar o verbo to be no presente, como a gente já sabe, fica I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Né? I am, eu sou, estou, you are, você é ou está, he is, ele é ou ele está, e assim por diante. Se eu for conjugar ele no passado, ao invés de eu falar I am, eu vou falar I was. I was, eu era ou eu estava. You were, você era ou você estava. He was, ele era ou ele estava. E assim por diante. E se eu for conjugar no futuro ele, é só colocar o will, tiraria o to daqui, que o to é uma forma de presente no infinitivo, tiro o to da frente do be e coloco o will aqui, aí eu falo tudo no futuro. Então se eu falar I will be, eu serei ou eu estarei. You will be, você será ou você estará. He will be, ele será ou ele estará. E assim por diante. Se eu quiser fazer isso daqui virar pergunta, então vamos lá, eu tenho uma frase. You are tall. Você é alta, eu estou afirmando. Você é alta. Ou vocês são, se fosse talls, seria vocês são altas. Mas como é tall, é você é alta. Se eu quiser fazer isso daqui virar pergunta, o que eu faço? Jogo o to be na frente da pessoa. Are you tall? Virou pergunta. Beleza? Se for no passado, you, eu colocaria, troco o are que é presente, falar você era alta ou você estava alta. You were tall. E para a pergunta, were you tall? Você era alta ou você estava alta? Tá? E se for pergunta no futuro, will you be tall? Não. Afirmativa, you will be tall. E se for pergunta, é will you I be tall? Virou pergunta, tá? Se eu quiser falar negar, é só colocar o not depois. I am not, you are not, he is not, she is not. Lembra que eu falei, a única vez que eu coloco not é no verbo to be. Depois vai ser sempre don't, ou doesn't, didn't, ou will not, que é o won't. Né? A única vez que eu falo not é quando tiver o verbo to be. A não ser que depois seja do not, que é a mesma coisa de don't, does not, que é a mesma coisa de doesn't. Tá? Beleza. Então, para me negar tudo, é só colocar not. Por exemplo, I am not André. You are not Ana. He is not my friend. E assim por diante. Se eu quiser conjugar no passado, eu vou falar I was not student. Eu não era inteligente. Se eu falar I was student, eu era estudante. I was not student, eu não era estudante, tá? E a mesma coisa para will be. Só que aí fica will not be. Will not be. I will not be your friend.
She will not be at home. She will not be at home. Ela não estará em casa. Tá? Beleza. Então lembrando que o verbo to be, forma de presente, passado e futuro, e é o único verbo junto com o can, que eu não falei do verbo can também, que é poder. Eu posso fazer ele virar pergunta apenas invertendo com a pessoa, tá? Agora a gente vai falar um pouco dos outros verbos. Tá, então vamos continuar aqui. Bom, eu disse para você que o verbo to be é um verbo especial, porque eu posso usar ele para fazer pergunta apenas invertendo com a pessoa, né? Beleza. Agora, se eu for fazer uma frase afirmativa com qualquer outro verbo, ele fica nessa forma aqui. Se eu for fazer uma afirmativa no presente, uma afirmativa no passado e uma afirmativa no futuro. Vamos lá. No presente, o que eu tenho que saber? Se eu for fazer uma frase afirmativa, por exemplo, assim, eu adoro carne, eu amo ela, eu quero comer, eu moro em tal lugar. Primeira coisa, pessoa, então exemplo, I, verbo no presente, lembrando de pôr S no he, no she, no it. Se não for a pessoa he, she ou it, eu não coloco S. Por exemplo, I live em São Paulo. Pronto, fiz a minha afirmativa. Eu moro em São Paulo. Se fosse ela mora, she lives em São Paulo. Beleza, tranquilo. Passado afirmativo. Vamos lá, lembrar de novo. É a única vez passado na afirmativa que eu tenho que saber o verbo no passado. É sempre quando eu for afirmar alguma coisa no passado. Por exemplo, eu fui, eu comi, eu assisti, eu bebi, ela foi, ela comeu, ela bebeu, ele assistiu, nós jogamos, nós gostamos, né? Tudo que eu for falar, afirmar alguma coisa no passado, eu preciso saber esse verbo no passado. Se esse verbo for irregular, eu tenho que saber o passado dele. Por exemplo, comprar. Comprar é um verbo irregular. Então, no presente é fácil. Se eu falar eu compro, I buy. Eu compro, I buy. Agora eu quero falar eu comprei. Eu tenho que saber qual que é o verbo buy no passado. Então tem que estudar o verbo irregular. Decorando os verbos irregulares, os outros verbos que aparecerem eu só coloco ed nele. Ele já fica no passado. Então o verbo, quando eu for afirmar alguma coisa no passado, é a única vez que eu tenho que saber o verbo no passado. Se ele for irregular, eu tenho que decorar ele. O buy, por exemplo, é bought. Então, se eu falar eu comprei, I bought. Se não for irregular, não tiver naquela lista de verbos irregulares, eu acrescento só ed. Por exemplo, love. Se eu falo I love, eu amo. Se eu falar I loved, eu amei. Se eu falar I play, eu jogo. Se eu falar I played, eu joguei. Se eu falar I work, eu trabalho. I worked, eu trabalhei. São verbos regulares esses. Por que são verbos regulares? Porque eu coloco ed neles. Então, exemplo. Continuando aqui, se eu falar she lived. Lived em São Paulo. Ela morou em São Paulo. Então, she lives em São Paulo, ela mora. E she lived, ela morou em São Paulo. Tá? O futuro é muito fácil, o futuro não tem problema nenhum. É só eu colocar o will na frente do verbo dele no presente. Por exemplo, she will live. Aqui não vai S, não tem S, tá? S é só se for presente. Como é futuro, é só colocar o will na frente do live. She will live em São Paulo. Então eu conjuguei o verbo live no futuro. Ela morará
will live, ela morará em São Paulo. Tá? Então, a afirmativa é bem tranquilo. Então, agora aqui está a forma interrogativa. A forma interrogativa é fácil, porque eu vou usar auxiliar em tudo agora, né? Diferente do verbo to be, quando eu for fazer uma interrogativa, quando eu for fazer uma pergunta, eu jogo o verbo na frente da pessoa, porque eu só posso fazer isso com o verbo to be e o verbo can. Qualquer outro verbo que aparecer, eu não posso fazer virar pergunta colocando o verbo na frente da pessoa. Eu vou precisar de auxiliar. Então, toda vez que eu for perguntar, e essa pergunta não tiver verbo to be ou não tiver can, eu sou obrigado a usar o auxiliar. Quem são esses auxiliares? Do e does, se sua pergunta for no presente. Did, se sua pergunta for no passado. E will, se sua pergunta for no futuro. Então aqui eu coloquei a ordem, né? É a ordem de como se fazer uma pergunta. Primeiro passo de uma pergunta, vamos lá, a gente tem que decorar os WH, não tem jeito. Quem são os WH? What, where, when, who, whose, how many, how much, why. Esses são os WHs. How often com qual frequência, né? Então esses são WHs. Igual no português, né? Primeiro passo de uma pergunta, no português seria ter o WH também, que no português seria qual, o que, onde, né? Mesma coisa. Mas nem sempre a sua pergunta precisa ter WH. Por exemplo, você almoçou? É uma pergunta, mas não tem WH. WH seria onde você almoçou? Aí teria um WH aí, tá? Então, o WH às vezes não é necessário na sua pergunta. Não tem. Você quer fazer uma pergunta e às vezes não tem WH, não tem. Mas o auxiliar é o próximo passo, então. Se não tem WH, o auxiliar seria o próximo passo. Então, vou perguntar, você almoçou? Você almoça ou você almoçará? No presente fica, você almoça. Almoçar, o verbo é have lunch. Então, se eu perguntar, você almoça? Verbo almoçar não é verbo to be, então vou entrar na regra. Presente, você almoça? Do. A pessoa, you. Verbo almoçar. Almoçar, have lunch. Tem complemento? Não tem complemento. Se não tiver complemento, eu termino aqui. Acabou aqui minha pergunta. Do you have lunch? Do you have lunch? Você almoça? Ah, tem um complemento. Every day. Bom, então every day seria um complemento. Então eu usei tudo aqui menos o WH. Ah, mas agora minha pergunta tem WH. Vou pôr um where. Ah, tudo bem. Então, where do you have lunch every day? Onde você almoça todos os dias? Lembrando que o do ele não tem tradução. Ele só serve para dizer o quê? Que essa frase é uma pergunta e que essa pergunta está no presente. Por isso que tem do. Se eu quiser fazer essa mesma pergunta no passado, vai ficar igualzinho. Só vou mudar o do pelo did. O resto é igual, não muda nada. Lembrar, muito importante lembrar, que mesmo no presente, no passado ou no futuro, o verbo vai ser sempre no presente, ó. Então aqui vai ser sempre have lunch. Sempre have lunch. Por quê? Se for no passado, o did manda automaticamente o have lunch para o passado. Então do almoçar fica almoçou. E o will vai fazer a mesma coisa. Will, you have lunch. O will vem e manda o have lunch que está no presente para o futuro. Tá? Então o resto fica tudo igual. Então se eu usar aqui where did
you have lunch? Vamos pôr today. Onde você almoçou hoje? Ah, não quero pôr complemento. Então tá bom, não tem complemento. Então a gente termina aqui. Então fica onde você almoçou. Acabou. Onde você almoçou? Tá? Ah, põe. Então põe. Onde você almoçou ontem? Yesterday. Aí tem complemento. Tá bom? Futuro. Where will you have lunch tonight? Onde will, futuro, you have lunch tonight? Então você pode ver. Fica tudo igual. A única coisa que eu vou mudar são os auxiliares. Se é presente, passado ou futuro. O resto é tudo igual. Beleza? Tá, então vamos lembrar agora que a gente tem mais uma maneira de se falar no futuro sem o will, né? O will eu uso e conjugo o verbo, né? Por exemplo, eu falo assim, se eu falo I will study, eu estou falando eu estudarei. Se eu falo I will play, eu jogarei. She will work, ela trabalhará. Então, quando eu uso will, eu conjugo o verbo. E eu dou uma certeza maior do que quando uso isso daqui. Então, tem duas maneiras de se falar no futuro. É uma com o will e a outra é com o to be mais o going to. O to be vai estar na forma de is, are ou am, de acordo com a pessoa. Se for she, she is, you are, e o am é só para a pessoa I. Então, por exemplo, I am going to. Lembrando que o going to eu posso estar falando na forma informal, gonna. I am gonna, she is gonna, you are gonna. Tá? Muito bem. Então eu tenho duas maneiras de falar no futuro. Ou eu uso will ou eu uso going to be mais going to. Na forma afirmativa ficaria assim a ordem. Pessoa, então eu falaria, por exemplo, se eu usei I am going to live here. Então, live here seria o complemento. I am going to live here. Então, for tudo isso aqui, am going to, então eu não posso traduzir no pé da letra, senão vai dar eu estou indo morar aqui. Não é isso. Significa eu vou morar aqui. Então eu posso falar eu irei morar aqui ou eu vou morar aqui. Eu morarei aqui, desculpa. Eu falo eu morarei aqui ou eu vou morar aqui. Se eu for falar eu morarei aqui, vou falar I will live here. Eu morarei aqui. E se eu for falar eu vou morar aqui, I am going to live here. Quero fazer isso daí virar pergunta. Beleza. Tem verbo to be? Tem. Se tem verbo to be, esquece do, esquece does, esquece did, nada disso daí. Verbo to be, quero fazer virar pergunta, inverto com a pessoa. Se a pessoa está aqui, o verbo to be está aqui, eu jogo na frente. Foi o que eu fiz, ó. Verbo to be e pessoa. Mas pode ter um WH. Como é uma pergunta, toda pergunta também pode ter ou não WH. Nesse caso aqui, se eu for fazer uma pergunta assim, você vai morar aqui? Não tem WH. Teria WH se eu fosse perguntar quando você vai morar aqui. Aí o quando é um WH. Então, você vai morar aqui? Então, are, certo? You going to live here? Virou pergunta. Are you gonna live here? Are you gonna live here? Você vai morar aqui? Né? Aí tem um WH, coloca um WH. When?
are you going to live here? Quando você vai morar aqui? Se eu fosse fazer com will, seria assim, né? When will you live here? Aí fica quando você, aí eu conjugo o verbo no futuro, morará aqui. Quando você morará aqui? Outra é quando você vai morar aqui e quando você morará aqui. Se eu quiser falar dessa forma aqui, a negativa, é só colocar um not depois do verbo. Então, por exemplo, I am not going to live here. She is not going to live here. We are not going to live here. We are not gonna. Lembra de falar o gonna, tá? Eu estou falando going to, que é para memorizar. Mas ninguém fala going to. Você vai ouvir só gonna, tá? Então, I am gonna live here. I am gonna play. I am gonna study. I am gonna go to the toilet. I am gonna cook. She is gonna help me. She is gonna help me. Ela vai me ajudar. Tá ok? Ok. Então, mais outra coisa importante seria o presente continuous que está faltando aí. Presente continuous, mas também eu não pus aqui, pode ser o past continuous, porque também existe o past continuous. O que é o past continuous? Seria esse daqui, was e were. Por exemplo, past ou present continuous vai falar, se for presente, vai falar de uma ação do momento. Por exemplo, eu estou trabalhando, eu estou estudando, ela está assistindo, nós estamos jogando, né? Uma ação do momento. Pode ser uma ação do momento do passado. Então, ao invés de eu falar eu estou jogando, eu estava jogando. Ela estava assistindo. Nós estávamos nadando. Nós estávamos trabalhando. Eles estavam dirigindo. É sempre, então, uma ação acontecendo. Pode ser no presente, no passado, no futuro. Então tá aqui. Para me formar uma afirmativa, eu vou usar quem? Pessoa. Vamos por I ou she. Aí essa ação você vai decidir se você for falar essa ação no presente, no passado ou no futuro. Se for no presente, você vai usar de acordo is, are ou am. Se é I, am, certo? She is. Verbo com ing, pode ser qualquer verbo. Por exemplo, I am working. She is studying. Se eu tirar, aqui está presente, certo? Se eu colocar was, se eu falar I was working, eu vou falar eu estava trabalhando. Eu estou fazendo um past continuous. I was, passado, working. Então, eu tiraria aqui o am, que é presente, colocaria o was. Eu estava trabalhando. She was studying. Ela estava estudando. De repente, eu preciso falar no futuro. Eu estarei trabalhando. I will be working. She will be studying tomorrow. Pode ter um complemento. Então tá aqui, né? Ó. Pessoa, verbo to be, de acordo com o tempo. Se é presente, eu vou usar esses daqui. Se for passado, was e were. Se for futuro, will be. Um verbo com ing e um complemento se tiver. Por exemplo, I will be working tomorrow. Eu estarei trabalhando amanhã. I was working last night. Last night, noite passada. Eu estava trabalhando a noite passada. I am working now. Eu estou trabalhando agora.
tá? Are you driving now? Are you driving now? Se for pergunta, jogo, como é verbo to be, jogo o verbo to be na frente da pessoa. Are you driving now? Você está dirigindo agora? Is Luisa working? A Luísa está trabalhando? Is Renan studying? O Renan está estudando? Pode ter um WH na pergunta. Por exemplo, assim. What are you doing? O que você está fazendo? Where are you going? Onde você está indo? Where are you going? Go ir, going indo. Onde você está indo? O que você está fazendo? What are you eating? O que você está comendo? What are you watching? O que você está assistindo? Tá? I am not watching TV. I am not watching TV. Eu não estou assistindo TV. I am studying. Luisa is not working. Luisa is sleeping. Renan is not driving. He is walking. He is walking. Ele está caminhando, andando. He is not driving. Tá bom? It is not raining. It is not raining today. Não está chovendo hoje. It is. It ele. Ele não está chovendo hoje. Ele quem? O tempo. Então, it is not raining today. Tá? Não está chovendo hoje. Beleza? Agora aqui eu vou fazer um treino oral com você. Eu vou perguntar para você falar o que é. Eu dou um tempo e depois eu falo para ver se você acertou, tá? Então vamos lá, vamos relembrar os WHs primeiro, tá? O que é what? Where? When? Who? Whose? How? How many e how much? Vamos lá. What? O que ou qual? Where? Onde? When? Quando? Who? Can? Whose? The can? How? Como? How many? Ou how much? Quanto? Para contável e incontável. Exemplo, lembra que dinheiro é incontável. Então, how much money do you have? Quanto dinheiro você tem? How many cars do you have? How many friends do you have? Cars, friends são contáveis. How many? Tá? Vamos lá. Como que eu falo eu sou? I am. Ela é. She is. Nós somos. We are. Beleza. Como que eu falo? Ela está em casa. She is at home. Ela não está em casa. She is not at home. Como que eu falo? Você é meu amigo? Are you my friend? Você não é meu amigo. You are not my friend. Eu posso comer peixe. I can eat fish.
Você pode comer carne? Can you eat meat? Pergunta: onde você mora? Where do you live? Onde você morou? Where did you live? Onde você morará? Where will you live? E onde você vai morar? Where are you gonna live? Or where are you going to live? Ok? Ela precisa comer. She needs to eat. Ela não precisa comer. She doesn't need to eat. Ela precisou comer. Opa, vamos lembrar que quando eu for afirmar alguma coisa no passado, eu preciso saber esse verbo no passado. Então, ela precisou comer. She needed to eat. Ela não precisou comer. She didn't need to eat. Vamos ver mais, espera aí. Você tem amigo? Do you have friend? Eu não tenho amigo. I don't have a friend. Eu não tive amigo. I didn't have a friend. Eu não assisti o jogo. I didn't watch the game. Eu assisti o jogo. I watched the game. Pergunto: você assistiu o jogo? Did you watch the game? Eu estou assistindo o jogo. I am watching the game. Eu não estou assistindo o jogo. I am not watching the game. Você está jogando? Are you playing? Eu não estou jogando. I am not playing. Playing. Renan está comendo muito.
Renan is eating a lot. Onde ela está? Verbo to be. Where is she? O que ela estuda? What does she study? O que ela come? What does she eat? O que ela faz? What does she do? O que ele comprou? What did he buy? Ele comprou um tênis. He bought a tennis. Bought porque, como eu estou afirmando, eu tenho que saber o verbo no passado. Então, what did he buy? He bought a tennis. O que ele vai comprar? O que ele vai comprar? Não é o que ele comprará, o que ele vai comprar. What is he going to buy? What is he gonna buy? E agora o que ele comprará? What will he buy? Pergunto. Você trabalha aqui? Do you work here? Você trabalhou aqui? Did you work here? Você trabalhará aqui? Will you work here? Eu não trabalho aqui. I don't work here. Eu não trabalhei aqui. I didn't work here. Eu não trabalharei aqui. I will not work here. Eu estou trabalhando aqui. I am working here. Eu estava trabalhando aqui. I was working here. Você estava trabalhando aqui? Were you working here? Vamos lá então. Deixa essas daí para você. Vamos ver se você vai acertar. Tá bom? Até a próxima. Espero ter te ajudado aí. Qualquer coisa você me pergunta, tá? Vou enviar isso aqui para você agora. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.